Boa noite, amigos da Fogo Porto Alegre. Boa noite a todos que estão se conectando nesse horário, aqueles que irão se conectar. Mais uma noite que nós podemos nos aproximar de Deus através da sua palavra. Meu nome é Luiz Roberto Prestes. Eu faço parte do Ministério Igreja Fogo para as Nações, do Ministério do apóstolo Marcos Fernando. E essa noite nós estamos aqui para te dizer que precisamos nos conectar cada vez mais com aquele que nos criou. Precisamos nos aproximar cada vez mais daquele que nos projetou para esses dias. Então você que está se conectando, saiba de alguma coisa, saiba de algo. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem essa noite, e não é por acaso que você se conectou nesse lugar. Deus tem um propósito, Deus quer te fortalecer, Deus quer te instigar a pensar e a repensar a vida. Essa noite Deus colocou no meu coração, na realidade foi no meio dessa semana, Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu sei que ela é bem pertinente aos dias de hoje, e foi algo forte. Na realidade, sempre quando vem da parte do Senhor, é algo forte. Deus não tem nada leve. Quando eu digo nada leve, porque Deus ele é poderoso. Escreve aí comigo, Deus é poderoso. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Então, ele tem todo o poder, ele está presente em todos os lugares, e ele tem a ciência de tudo. Quando eu estou te falando de tudo, é de tudo mesmo. Então, nessa noite já fique sabendo de algo. Deus não tem problema com ele. Na realidade, Deus não tem problema. Porque não existe problema para Deus. Amém? Então já começa a mudar o teu foco de maneira de pensar. Porque muitos dos nossos problemas, eu diria até todos os nossos problemas, eles são insolúveis porque nós pensamos que não há solução para eles. Na realidade, não há problema sem solução para o nosso Deus. Para nós que somos limitados, para nós que somos finitos, isso sim, tem problema. Mas para Deus não há problema. E nessa noite, Deus colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar contigo sobre que voz eu darei ouvido nesses dias. Eu sempre falo porque realmente está complicado os dias. Dizer que está tudo bem seria, de um ponto de vista natural, seria até uma brincadeira, uma doidice. Na realidade, nós sabemos que as coisas não estão bem. Só que nós sabemos que com Deus não existe ruim. Então nessa noite a palavra é para que tu aprenda e entenda e queira e prossiga e busque com todo zelo ouvir a voz de Deus. Deus na realidade ele está falando sempre. Sempre falando. Eu vou dar de uma maneira bem simplória, porque não é a minha área, mas você vai entender o que eu quero falar. Quem entende um pouco de comunicação, de rádio e TV, essas coisas, vai entender bem o que eu quero falar. É tu pegar quem conheceu aqueles rádio antigo, tem o dial ali do rádio, tu colocava, a gente ainda chamava da estação, não pega a direita a estação tal. Na realidade ali são ondas magnéticas. E se tu não estiver conectado na frequência correta, tu não vai ouvir Deus.
E assim eram os rádios antigamente. Então, se tu tá se Deus está na frequência FM e tu tá na frequência modulada, AM, não tem como tu ouvir. E assim, trazendo para o espiritual, Deus tá no FM, mas eu tô lá no AM. Então, te conecta agora. Pegou a ideia? Então você já recebeu o sentido dessa mensagem. Você pode agora começar a adorar a Deus e saber que Deus vai falar contigo. Vamos começar no livro de João, capítulo 10. Aleluia. Quero ler vários versículos primeiro aqui. Depois nós vamos desenvolver bem essa mensagem de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração. João 10 fala algo bem pertinente nesse sentido. João 10, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão a estranhos. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui Jesus está falando das ovelhas, que ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas. E nós, como ovelhas, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E aqui ele já começa dizendo que o porteiro abre a porta, lá o aprisco, e aí entra o pastor das ovelhas e elas ouvem a voz dele. Mesmo João 10,16, venha comigo rapidinho para nós dar uma sequência rápida nessa mensagem para você receber de Deus, porque hoje você vai ser ativado de uma maneira sobrenatural no entendimento de ouvir a voz de Deus. E não basta só ouvir com os ouvidos físicos, tem que dar ouvido com os ouvidos espirituais, amém? Porque ouvir está muitos ouvindo. Nós vivemos num tempo de muitas vozes. Eu ouvi até algo hoje num dos grupos que eu faço parte. Confesso para ti que não acompanha a metade dos grupos, porque é muito complicado. Tem grupo que tu vai acompanhar tudo, tu vai pirar. Vai pirar mesmo, porque o momento é complicado. E ali, nesse grupo, estava uma figura de uma pessoa com a máscara do ouvido. E aí ele dizia assim: se você está dando ouvido a tudo que você ouve, cuide para você não adoecer. E é uma verdade, claro que ali eu sou de uma brincadeira, mas eu, como já tinha essa palavra no coração, eu peguei esse gancho. E aí entendi, Deus está falando. Tu está entendendo como dá para ouvir a voz de Deus? Numa brincadeira que a pessoa que colocou não entende, talvez não tivesse entendimento do alcance que Deus já tinha colocado no meu coração para hoje. Aí eu disse: Deus, obrigado. Essa é mais uma comprovação que tu quer que eu fale isso. E muitas coisas ocorreram hoje durante o dia. O meu dia hoje foi bem corrido, muito atípico em vários sentidos. E eu precisando trazer essa palavra, e eu digo: Deus, eu preciso ouvir tua voz. E eu preciso ouvir a voz de Deus. Então, a ideia central dessa mensagem é que você tem que dar ouvido à voz de Deus, e não à voz dos seus, e nem dos ateus, e nem dos amorreus, e nem dos heveus, e nenhum teus na vida. Mas o problema é que nós às vezes deixamos de ouvir a voz de Deus e damos mais ciência à voz dos homens, ou a voz que ecoa dentro de nós mesmos. E a voz que ecoa dentro de nós mesmos nem sempre tu está na frequência correta. Quando tu está na frequência correta, beleza, com certeza tu vai ouvir a voz do Todo-Poderoso, aquele que te fez. E vamos então olhar o verso 16. E ele diz o seguinte: ainda tem outras ovelhas, não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Aleluia! Vai chegar esse dia, meus queridos, que haverá um rebanho e um pastor. E aí, nós ouviremos só uma voz. Mas por enquanto, tem muitas vozes falando.
E a pergunta que não quero calar é essa: a que voz eu darei ouvido nos dias de hoje? A que voz tu deu ouvido hoje? Se tu deu ouvido às verdades que Deus já colocou no teu coração, ou que já te pregaram, ou que tu está conhecendo nesses dias, glória a Deus. Mas se tu ouviu mais outras palavras, outras vozes, eu tenho um certo cuidado. Mas vamos continuar aqui. Atos dos Apóstolos, Atos 9, versículo 4 e 5. Aqui fala quando Paulo, o apóstolo Paulo, estava indo para Damasco para perseguir a igreja. E essa passagem é muito tremenda. É muito tremenda. Atos 9. Nós vamos... Eu quero ter um tempo maior no final para nós orarmos. Então eu quero trazer uma palavra rápida. Eu sei o momento que o mundo está passando, e o momento que a igreja está vivendo, e o momento que as famílias estão passando. E eu também quero partilhar das dificuldades que vocês estão sentindo, dos medos que vocês estão sentindo, das incertezas que vocês estão passando e se perguntando. Então Atos 9, versículo 4 e 5 diz o seguinte: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu não vou entrar nesse fato aqui, eu só estou colocando que Paulo ouviu, a voz que Paulo ouviu. Eu quero enfatizar algo que vai nos ajudar nessa noite. O Paulo aqui, que depois virou apóstolo, quando ele ouviu essa voz, ele não era cristão, professo. Ele era de uma seita violenta que perseguia a igreja. Mas, quando o Todo-Poderoso fala, não tem quem não ouça a sua voz. E Deus está querendo nesses dias, o nosso Pai, o amado da nossa alma, Ele está querendo que tu conheça a voz dele sem haver uma necessidade dele bradar de alto nível. Sem precisar ele te colocar numa situação de dificuldade para te clamar. Deus quer que tu ouça a voz dele porque tu ama a presença dele, porque tu crê no sobrenatural dele, porque tu anseia por estar perto dele. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, Deus foi obrigado a derrubá-lo. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, em outros lugares não tem nada específico, mas eu acredito que tenha caído do cavalo, porque a distância que ele ia para perseguir a igreja era uma distância longa. Se bem que naquela época as pessoas andavam muitas distâncias a pé. Mas se ele caiu do cavalo, ou caiu, ou tropeçou e caiu, o importante é que ele caiu com a presença de Deus e também caiu ouvindo a voz que ia levá-lo à salvação. Nessa noite não me preocupo muito do jeito que você vai cair. Você vai cair do teu pedestal de arrogância, se tu vai cair do teu pedestal de medo, se tu vai cair do teu pedestal de não acredito, seja o que for, seja o lugar que você esteja, eu não sei a qualidade que você está hoje. Eu sei que tem muitos aqui que estão me ouvindo e que estão dizendo: olha, como eu queria ouvir a voz de Deus, como eu queria ter essa certeza que tu está falando. Eu posso dizer para ti que é simples. Ouvir a voz de Deus é uma questão de intimidade. Ouvir a voz de Deus é uma questão de crer. Eu pensei até em iniciar essa mensagem trazendo para ti a palavra que está em Hebreus, que fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. E isto é fé. E para ouvir a voz de Deus, você vai precisar de fé. Senão você vai pensar que é a voz do diabo, é a tua voz mesmo, ou a voz de qualquer outra coisa, menos de Deus. Mas a voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus, ela vem para te alinhar num propósito, para que tu entre no desenho de Deus. Todos nós temos um desenho feito por Deus para nossas vidas. A questão é
eu aceitar entrar nesse desenho, aceitar o trabalhar de Deus em mim ou não. Amém? Você está me entendendo? Então vamos continuar no mesmo sentido, só que agora o apóstolo Paulo, agora já apóstolo, ele defendendo a sua tese diante do rei Agripa. E olha o que ele fala. Agora nós vamos para o 26, verso 14, Atos 26, versos 14 e 15. Vem comigo, para você ver o quão importante. 14 e 15 do verso 26 diz o seguinte: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Aqui Paulo, eu sou fascinado por essa palavra aqui, porque Paulo, quando ele caiu, que ouviu a voz, ele não teve mais dúvida. Ele diz: quem és tu, Senhor? Se eu ou qualquer outra pessoa ia dizer assim: quem é que fala? Que voz é essa? Só que o Paulo, ele não era um leigo assim, ele não era crente, mas ele conhecia a Torá. Ele era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, era um homem que conhecia a lei de Moisés. Só que ele não conhecia a graça redentora de Cristo Jesus. E esse é o problema de muitos de nós hoje. Conhecemos muito a lei, conhecemos muito o Deus carrasco, o Deus sisudo, e não conhecemos o amor, a graça, a misericórdia. Porque com facilidade nós julgamos uns aos outros, com facilidade nós criticamos, com facilidade nós esquecemos que naquilo que nós estamos julgando o nosso semelhante, nós vamos errar lá adiante. Então nessa noite eu quero já te alinhar dentro daquilo que Deus tem me chamado. Deus tem me chamado para trazer alinhamento para o corpo de Cristo. Assim como tem profeta, assim como tem mestres, tem pastores, tem uns que tem chamado mais específico. E uma das coisas que Deus tem me chamado é para trazer os homens de volta à palavra de Deus. É importante que eu e você entendemos uma coisa que já fica definitivo hoje. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. E ponto final. O que eu penso, o que os estudiosos acham, o que a ciência diz, é tudo, pode ser, talvez seja, amanhã ou depois vem outra teoria e põe por terra aquele que hoje era verdade. Agora, essa verdade não muda. Ela não muda e não mudará. E ela não se adequa ao homem. Escreve isso daí que eu estou te falando. A palavra de Deus não se adequa a mim. Eu tenho que me adequar à palavra. Amém? Então ela é a verdade. E se ela é a verdade, em que voz eu vou dar ouvido hoje? É essa verdade. Eu não posso dar ouvido o que diz a mídia hoje. O que é que diz a voz que está preponderando hoje? Que a Covid está se alastrando, que muitos vão morrer, que com tantos graus de saturação tu já tem que ser entubado, e assim tu vai. E durante o dia tu ouve isso aí 50 vezes. E aí eu te pergunto, como está o teu coração ouvindo essas coisas todo dia? Só que a palavra de Deus me diz: não temas, eu sou contigo. Não há nada impossível para mim. Operando Deus, quem impedirá? E assim sucessivamente. Mas eu tendo a crer naquilo que a medicina está dizendo. Vamos dizer que eu tenha recebido um diagnóstico contrário hoje. A medicina diz que vai acontecer isso, isso e isso. Qual é o procedimento que Deus espera de mim e de você? Bom, os médicos disseram isso. Só que a Bíblia diz isso. Então,
Eu vou orar, vou me entregar na presença de Deus e vou ver o que, é que o médico tem a fazer nessa situação. Nós fizemos o contrário. O médico diz, nós nos desesperamos e já vamos para o Google e já vamos para o farmacêutico mais perto e já vamos perguntar para um parente que já teve uma coisa parecida, e quando vê, nós temos uma parafernália na nossa cabeça e esquecemos de nos colocar aos pés daquele que nos fez. Foi Deus que fez o teu coração bater. Foi Deus que fez os teus olhos enxergar. Foi Deus que te deu a propriedade para que o teu sangue flua e chegue ao teu coração e volte e faça conclua todo o círculo normal e vai se purificando, passando por teus rins e assim por todos os teus órgãos. Foi Deus que fez isso, não foi o médico fulano de tal, não foi o cirurgião tal, não foi o psicólogo tal. Foi Deus, meu querido. Dá ouvido à palavra de Deus e as outras coisas tu vai fazendo. Quando iniciou essa pandemia, Deus me falou: meu filho, te cuida. Usa máscara, usa álcool gel, faça tudo o que eles te pediram para fazer, mas tudo isso é parativo. Se eu não te guardar, tu não vai passar sem esse vírus. E não dá para dizer que nós já passamos por esse vírus, ele está violento. Mas uma coisa está bem clara no meu coração: vamos confiar naquele que pode. Vocês já notaram que quando uma enfermidade chega num grau tal, os médicos dizem: até aqui nós fizemos o que nós podíamos, agora só um milagre. Quantas vezes você já ouviu isto? Isso mostra o quanto o homem é finito, quanto o homem é limitado. E eu te digo nessa noite, quando o homem desistir, aí entra a ação de Deus. Então, não desista daquilo que a palavra fala. É complicado, é difícil, a fé ela tem que ser exercitada, meus queridos. Todos nós que professamos Jesus, um dia, menos dias, vamos passar por provas, senão tu nunca vai saber se tu tem fé. Tu nunca vai poder provar para ti mesmo a tua fé, que para Deus já sabe o tanto de fé que tu tem. Mas nem eu e nem você sabemos. Então nós temos que aceitar o trabalhar de Deus. Nós temos que aproveitar essas circunstâncias, entre aspas, adversas, e colocar ali a nossa fé. Então nessa noite eu quero te encorajar. Olhe para o que Deus está falando. E não para que a mídia está falando. Não para que os teus vizinhos estão falando. Não para aquilo que tu já leu. Tem médico para todo tipo. Tem receita para todo tipo de problema para Covid. Se perguntar para mim o que é que eu faço, eu já te digo: toma bastante água, toma limão e assim vai. Mas tudo isso, se tu não crer em Deus, de nada vai adiantar o limão e a água. A água vai ser bom, vai te hidratar, mas quem vai te curar é Deus. Amém? Então nessa noite eu quero te trazer essa palavra de incentivo, mas também de exortação. Incentivo porque há esperança para quem crê em Cristo Jesus. Mas te exortando para que tu mude a maneira de tu ouvir. Dá uma filtrada nas coisas que tu ouve. Direciona os teus ouvidos para as coisas santas. Te apega a quem prega a palavra de Deus. Ouve bons pregadores. Está cheio na internet de excelentes homens ministrando a verdade de Deus. Mas nós preferimos outras vozes. Infelizmente, a gente é assim. Nós queremos soluções imediatas. E com Deus, nem sempre as soluções são imediatas. E nem sempre são aquela solução que nós queremos, meus queridos. Então, nessa noite, eu quero deixar essa palavra de encorajamento para ti. A que voz você está ouvindo? Ou a que voz você está dando ouvido? Quando eu falo dar ouvido, é realmente ouvir com ouvidos espirituais. E deixar descer para o teu coração. E tirar do teu coração aquela ansiedade que o mundo está colocando. Que esse momento está imperando.
Teu coração tem que estar limpo. Amém, querido? Para encerrar, eu quero ler um versículo que está aqui na Bíblia Viva, que é Marcos capítulo 1. Aqui é algo muito lindo, muito lindo. Marcos 1, que fala sobre a voz de Deus também. Não podia ser outro tema, né? Porque realmente tem acontecido muitas vozes nos atrapalhando, mas uma só é a necessária. Pegando um gancho de Marta e Maria. Marta e Maria eram irmãs e moravam no mesmo lugar, na mesma casa, e tinham muitas coisas em comum. Só que a Marta ouvia muitas vozes e se envolvia em muitas coisas do natural, mas era temente a Deus. Jesus entendia Marta. Só que ele disse: Marta, Marta, andas ansiosa com muitas coisas, mas uma só lhe basta. Maria escolheu a melhor parte. A Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a voz daquele que ama, daquele que perdoa, daquele que pode, daquele que reconcilia, daquele que traz o homem de volta para Deus. Então, nessa noite, deixa Marta descansar um pouco e seja mais Maria, no sentido de valorizar mais tempo com Deus. Amém, queridos? Estão me entendendo? Então, vamos encerrar Marcos capítulo 1, versículo 11. Veja que preciosidade essa palavra. Marcos 1:11. Eu estou lendo na Bíblia Viva, porque ela tem uma tradução dela, tem coisas riquíssimas. Diz o seguinte: uma voz do céu disse: você é meu filho amado, você é a minha alegria. Sabe a quem se dirigiu essa voz? Essa voz foi o próprio Pai dizendo para Jesus. Isso aqui foi tremendo. Algumas versões dizem: você é meu filho, tu és o meu filho amado em quem me comprazo, ou seja, em quem tem prazer. Mas aqui nessa tradução diz: você é meu filho amado, você é a minha alegria. Eu quero colocar isso para nós, encerrar nossa mensagem hoje. Você, eu e você somos a alegria de Deus. Hoje de manhã, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu já sabia que eu tinha no coração trazê-la hoje, eu comecei a rir, veio um riso no meu coração, assim. Eu entendi Deus dizer que eu era a alegria dele. Imaginou tu ouvir a voz do Pai dizendo: tu és a minha alegria, meu filho. E quantos tem aqui ouvindo e que ainda irão ouvir, ou até que não venham ouvir essa mensagem, mas hoje estão dizendo que não sabem nem o propósito que vieram ao mundo. Acho que Deus esqueceu deles. Acho que Deus não os ama por causa das dificuldades que enfrentaram. Mas eu te digo nesta noite, aquela voz que veio para Jesus, ela não veio por causa de Jesus. Ela veio por causa de mim. E por causa de você que está aí ouvindo hoje. Para que você saiba que você é um filho, é uma filha amada. É a alegria do Pai. Então, se eu tenho uma voz dessa me dizendo que eu sou especial, que eu sou amado, que mais eu vou me preocupar que o A ou B não me valoriza, ou se A ou B me ridiculariza, ou se alguém não gosta de mim. Eu tenho um Pai Todo-Poderoso que me ama e diz que eu sou a alegria dele. Aleluia! Diga um aleluia comigo aí onde você está. Mas diga um aleluia entendendo no coração quem tu és. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Na realidade, eu já pedi a Deus. E vai acontecer. Você vai ser ativado nesses dias. Todos que estão ouvindo aqui vão ser ativados. Não sei se agora ou daqui a 2 dias ou logo mais. Você vai ser ativado com a graça de Deus. Porque você vai sentir essa alegria que eu senti hoje pela manhã. Tu és preciosa para Deus, tu és precioso para Deus, tu és amada de Deus, tu és amado de Deus. Foi dito para Jesus como filho,
quando ele estava saindo das águas do batismo, mas ali veio por causa de mim e por causa de ti, porque Jesus sabia que eu ia precisar um dia, que esses dias ruins que nós estamos vivendo hoje, tá trazendo uma ideia de que Deus é mau, de que Deus não está vendo, de que Deus não se importa. E eu te digo, Deus é bom, Deus está vendo, Deus se importa, Deus me ama, e eu sou precioso para Ele, tu é preciosa para Ele. Amém? Feche teus olhos agora, se você pode. Bota a mão no teu coração e diga pro diabo: diabo, tu não vai me mentir mais do meu valor que eu tenho. A voz que eu quero ouvir e que eu ouvirei daqui para diante é a voz de Deus. A voz que está imperando nesse mundo não vai mais me tocar, não vai mais fazer sentido para mim, porque eu creio numa única voz. A voz que muda, a voz que perdoa, a voz que cura, a voz que transforma pessoas. Pai, nessa noite eu oro por cada um que tu colocaste aqui, Senhor. Cada um que ainda vai ouvir essa live, Pai. Por cada um que no coração compreendeu o quanto ele é precioso e ele é preciosa para ti, Pai. Pai, eu não preciso nem que tu dissesse, ouvisse a tua voz agora, porque está escrito em João 3,16 que tu amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que viesse a morrer no meu lugar, Senhor. Para que mais prova de amor do que esta? O que nós precisamos mais, Senhor, é compreender a tua escritura, é saber quem tu és, Senhor, e crer na tua palavra para esses dias, para os dias que virão e para as dificuldades que ainda virão para as vidas de quem está ouvindo aqui, Senhor. Mas eu sei de uma coisa, Senhor, tu não vai nos dar nada que nós não possamos suportar, que junto com as dificuldades tu dará o escape, porque assim é a tua palavra e eu creio na tua palavra, Senhor. Toca os corações nessa noite, Pai. Alinha a vida do teu propósito, Senhor. Faça com que eu e meus irmãos viemos cair e aceitar o desenho que tu tem para cada um de nós, Pai. Eu profetizo nessa noite uma mudança de mente nos teus filhos. E eles vão crer conforme a tua palavra. Não conforme a palavra do mundo. Não conforme a palavra da mídia. Não conforme a palavra de outras pessoas que não temem a ti, Senhor. Eu oro e eu abençoo cada um. E eu declaro a vida de Cristo em cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então fique com essa palavra. Não desista. Siga a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. E declare a palavra de Deus em cima do problema que tu está vivendo agora. E aí eu te pergunto. Daqui 1 ou 2 dias tu já vai ter a resposta daquilo que tu precisa. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 20 horas, em nome de Jesus. Amém?